Bom dia, meu querido nono ano, tudo bom? Vamos lá? Vamos seguir agora com a matéria. Professor, eu não tenho livro. Eu sei que vocês não têm o livro 2 ainda, mas calma que eu já coloquei as páginas da apostila lá na área. Ah, achou que tinha travado o vídeo, né? Vamos lá. Gente, tô com saudade de vocês, entendeu? Eu lembro até naqueles momentinhos que eu falava aquelas piadinhas boas pra vocês, né? Guardei uma pra hoje, guardei uma. Vamos lá, antes de começar a nossa aula. Vamos lá, presta atenção. Querido Pedro, meu amigo Pedro Batista, por que que o quibe não pode ser guardado no congelador? Sabe, Pedro? Por quê? Porque senão ele esfirra. Moleque, é boa, não é? Vamos lá, vamos começar a nossa aula. Vamos lá. Capítulo 9, a crise da República Oligárquica. Pessoal, nós estamos estudando, estamos pulando. Europa, Brasil, Brasil, Europa. Bem que a última matéria que a gente estudou não foi a Europa. A última matéria que a gente estudou foi a crise de 29 nos Estados Unidos, a crise do mundo capitalista. Então, nós vamos agora pular Estados Unidos, Brasil, tá? Década de 20 é uma década que é um período de transformações. Todo esse longo período do que vocês vão ver, República Velha, Primeira República, República Oligárquica ou República do Café com Leite, é um período que a gente pode dividir ele em três partes. A primeira parte é que vai de 1900 até 1910, é onde nós temos a montagem das estruturas, tá? Coronelismo, voto de Cabresto, Convênio de Taubaté, todas essas engrenagens, elas vão formar a estrutura dessa primeira república no Brasil. Então, é um momento de 1900 até 1910, aonde nós vamos ter a montagem dessa estrutura. Pessoal, mas professor, a república não foi proclamada em 1889? Beleza. Mas entre 1889 até 1900 é um período onde nós vamos ter o ideal republicano sendo espalhado pelo Brasil. Nós vamos ter o governo dos militares, então esse período a gente vai pular um pouquinho. Vamos direto já para 1900. Então é um período, como eu falei, montagem das estruturas. Nós vamos ter o presidente Campos Salles vai fazer a política dos governadores. Então isso tudo é para estabilizar, é a montagem das estruturas. 1910 até 1920 é um período onde essas estruturas que estão sendo montadas na década passada, elas vão se firmar. É onde elite mineira e paulista vão se solidificar no poder. Eles vão se firmar no poder. Nenhuma elite conseguiria entrar entre paulistas e mineiros entre 1910 e 1920, porque toda a estrutura montada entre 1900 e 1910 estava firmada agora, beleza? 1920 já é um período de transformação, porque esse casamento que estava tão bem nas duas décadas anteriores, a partir agora de 1920, ele vai começar a entrar em crise porque novas elites vão querer entrar no poder. As outras elites vão começar a perceber, por que só mineiros e paulistas podem ficar no comando do país? Então, esse período nós chamamos de período, uma década de transformações, porque vai culminar em 1930 com a entrada de Vargas no poder, tá bom? Então vamos lá. Política e economia. Primeira Guerra Mundial ela vai ser muito marcante para a economia brasileira, porque nós vamos ter a substituição das importações. Como a Europa estava em guerra, o Brasil não tinha mais como importar tudo que consumia da Europa, produtos industrializados. Lembra? O Brasil nessa época é um país que vive basicamente da agricultura. Então, nós vamos ter o surgimento das primeiras indústrias no Brasil, que vão ser indústrias mais voltadas para produtos do nosso dia a dia, tá bom? Só que nesse cenário nós temos uma política de valorização do café, e isso desagrada muito as elites, principalmente do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro e Bahia,
Porque eles começam a perceber o seguinte: essas constantes intervenções no governo na economia favorecem só mineiros e paulistas. Lembra do convênio de Taubaté? O governo brasileiro se comprometia a pegar empréstimos no exterior para comprar todo o café excedente dos produtores para que o preço não caísse. Então isso fortalecia paulistas e mineiros, enquanto outras elites que não produziam café, como o Rio Grande do Sul que produzia charque, o Nordeste que produzia açúcar, a Bahia que produzia cacau, eles estavam longe da proteção do governo. Então, eles diziam o seguinte: a proteção ao café deveria ser a outros produtos também. Esses grupos, então, se unem e formam o que ficou conhecida como Reação Republicana. Eles lançam Nilo Peçanha, apoiam Nilo Peçanha como presidente do Brasil na disputa de 1922. Qual era a ideia deles? Era unir para poder quebrar essa hegemonia entre mineiros e paulistas. Eles ganham até nas cidades, nos grandes centros urbanos. Só que a maioria da população brasileira nessa época, ela mora no interior. E o interior ele é comandado por quem? Pelos coronéis. E os coronéis, eles são fiéis a quem? A mineiros e paulistas. Então, eles não conseguem ganhar a eleição. Mas já demonstra que essa união das oligarquias começa a se dividir, a se rachar, tá bom? Sociedade. Um país começa a ser mais urbano, cafeicultores passam a viver nas cidades, então eles têm maior pressão sobre o governo. E aí eu falo para vocês depois dar uma lida lá no livro, que eu coloquei lá no portal as páginas, falando a respeito da Avenida Paulista, para vocês verem como é que a Avenida Paulista ela é importante nesse cenário aonde ela se transforma. Hoje ela é uma avenida do ponto de vista econômico em São Paulo, mas nessa época os barões do café vão morar lá, vão ter casas lá. Então é importante porque eles começam a pressionar o governo, tá bom? Classe média urbana com mais exigências, melhores condições de trabalho, eleições menos fraudulentas, leis trabalhistas. Os operários eles estão mais enganjados, eles estão mais unidos, principalmente os do Rio e de São Paulo, tá? Querendo melhorias na sua condição de vida. Militares, maior participação política, intelectuais e artistas querendo a modernização da cultura e setores da economia que estão insatisfeitos com a hegemonia de mineiros e paulistas. Então vocês começam a perceber que a década de 1920 ela é muito marcada por essa rachadura que nós vamos ter dentro da sociedade brasileira, tá? Rachadura tanto na elite, quanto os militares, quanto os operários, setores econômicos. Todo mundo agora acha que o Brasil precisa se modernizar. O Brasil precisa sair desse atraso, não mais um atraso físico, mas um atraso aqui, ó, na mente. O Brasil precisa sair desse atraso de um país governado por elites e se modernizar. Professor, que atraso o senhor fala? Eu falo atraso do seguinte: a elite que a gente tem no governo nessa época, ela é uma elite agrícola, cafeeira, tá? Então as pessoas acham que o governo deve abrir os seus olhos para outras situações do país, como outros produtos agrícolas, industrialização, militares, a nossa arte tem que mudar. Então nós vamos começar a ter pressão de vários setores nessa década de 1920, tá bom? Fundação do PCB, Partido Comunista Brasileiro, em 1922, o aumento do número de operários imigrantes, tá? Isso é muito importante porque agora o Brasil vai começar a tomar uma cara de indústria. A nossa industrialização, eu costumo dizer que é uma industrialização tardia. A gente vai começar só na década de 1930. Mas a fundação do PCB, inspirado nos ideais da Revolução Russa de 1917, representa já o início de uma união desses trabalhadores. Apesar do Stalin querer a revolução para um país só, a ideia dele, a ideia do que aconteceu na Rússia, a ideia de Marx, a ideia de Engels, a ideia de Lenin,
ela se espalha pelo mundo. Então os trabalhadores pelo mundo começam a ver o seguinte: cara, tu tá sabendo o que aconteceu? Na Rússia, agora União Soviética, os trabalhadores se uniram e tomaram o poder. Então isso começou a ser exemplo para outros países do mundo, outros trabalhadores. Então o PCB, Partido Comunista Brasileiro, representa os trabalhadores unidos, organizados, lutando por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, tá bom? Vamos lá! Tenentismo foi um movimento que aconteceu entre os militares. Jovens tenentes militares insatisfeitos com a falta de participação política e o domínio de Minas e São Paulo na política brasileira. Vamos lá! O exército nessa época estava começando a ser... desde lá do final do Império, o exército brasileiro se tornou um exército mais técnico. Lembra que eu falei para vocês? Agora os militares e os oficiais, eles não são mais cargos comprados pela rica elite brasileira. Agora os militares são o que a gente chama de militares de carreira. Então, esses jovens militares insatisfeitos com a falta de participação política e o domínio de mineiros e paulistas, eles se unem para tentar mudar o Brasil, tá? A primeira revolta vai ser a revolta no dia 5... Foi mal, pessoal, a camisa que eu reparei que estava suja. Vamos voltar para a aula. 5 de julho de 1922, com a revolta dos jovens oficiais. O que vai acontecer? Eleições, Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, que representava os interesses de mineiros e paulistas, a República do Café com Leite, a República Oligárquica, ele ganha as eleições. Fraudado, como dizia os tenentes, mas ele ganhou. O que vai acontecer? Esses tenentes, eles vão se revoltar contra a eleição de Arthur Bernardes e vão começar um movimento para impedir a posse do presidente e colocar Nilo Peçanha no poder. Esse movimento vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Vai marcar o início de revoltas, uma crise entre os militares e o governo promovido pelos tenentes, que é a patente mais baixa do oficialato, dos oficiais. Então os tenentes vão começar esse processo. Esses tenentes vão ser contra a eleição de Arthur Bernardes, a vitória de Arthur Bernardes, tá? E vão apoiar Nilo Peçanha. A reação republicana, que era aquele grupo lá das oligarquias de Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, eles vão, opa, os tenentes estão se movimentando, tamo junto com eles. Qual era a ideia deles? Os tenentes iriam impedir a posse do eleito Arthur Bernardes e colocar o Nilo Peçanha no poder. Aí, pessoal, isso vai dar uma confusão. Exército e governo vão ter um desentendimento tão grande, que o presidente da época, o Epitácio Pessoa, ele vai mandar prender o Marechal Hermes da Fonseca. Aí que o caldo entorna de vez. Porque com a prisão de um respeitado oficial dentro das Forças Armadas, os tenentes vão se rebelar, vão se revoltar contra as eleições fraudulentas de Arthur Bernardes, que representa os interesses da oligarquia mineira e paulista. E aí vai surgir, que depois foi comprovado que era mentira, cartas assinadas, que foram assinaturas falsificadas, do Arthur Bernardes falando mal do exército. Então, além de prenderem um marechal do exército, eles ainda fizeram, sabe o quê? Estavam falando mal, o presidente eleito estava falando mal do exército. Essa revolta vai começar na madrugada do dia 5 de julho de 1922. Vai atingir outros quartéis aqui no Rio de Janeiro, só que o Epitácio Pessoa foi muito mais rápido. Ele consegue mobilizar tropas a seu favor, prova que aquelas cartas eram falsas, prova que tudo aquilo que estava sendo falado nada mais era do que mentira, e ele, no final do dia, na tarde, ele consegue
tomar o controle em todos os outros quartéis, menos no Forte de Copacabana. O governo, então, mobiliza as tropas para lá, para o Forte de Copacabana, começa uma negociação, alguns militares desistem, mas 17 militares e um civil, eles continuam ainda firmes nesse processo. Continuam ainda se mantendo com essas ideias. Aí o que eles vão fazer? Eles, ameaçados pelo governo, eles vão sair do forte e vão querer enfrentar o exército do governo que estava do lado de fora. Isso ia dar certo? Não. São derrotados, 18 são mortos e 2 são presos, tá? Aí vocês podem falar assim, professor, 18 pessoas conseguiram movimentar isso? Sim, porque esses 18 ficaram sendo a cara daqueles que estavam contra esse movimento. Então o que vai acontecer? Vai acender entre esses jovens tenentes, a gente está falando de meninos de 22, 23, 24, 25 anos, tenentes jovens, o desejo de lutar contra as oligarquias que estavam no poder, lutar contra essa centralização de mineiros e paulistas. 2 anos depois, 1924, nós vamos ter a Revolta Paulista, a rebelião dos tenentes que tomam o governo de São Paulo. Eles vão comemorar os 2 anos da Revolta do Forte, vão tomar o poder. O governador de São Paulo vai sair fugido, tá? Só que eles não tinham nem o apoio da população e nem armas para lutar contra o governo federal. O governador de São Paulo, ele foge, consegue apoio do governo federal aqui no Rio de Janeiro, mobiliza tropas para ir tomar de novo o estado de São Paulo. O que os tenentes fazem? Eles fogem para o Paraná. Então os paulistas descem para o Paraná. No Rio Grande do Sul, nós também estamos tendo um movimento de tenentes, revolta dos tenentes. Novamente não conseguem lutar, eles fogem do Rio Grande do Sul para o Paraná. Então lá nós temos o encontro dos tenentes revoltosos de São Paulo com os tenentes revoltosos do Rio Grande do Sul. Eles se unem sob a liderança do general Isidoro Dias e formam o movimento tenentista. A partir daí que eles começam a ganhar esse nome, o movimento tenentista, tá bom? Os tenentes desejam a deposição de Arthur Bernardes e voto secreto no Brasil, alfabetização, melhores condições de trabalho para os operários, liberdade de imprensa e liberdade religiosa. Então eles queriam mudar, transformar o Brasil, tá bom? O general Isidoro vai ficar doente e quem vai assumir a liderança vai ser Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa. Vão ser os 2 tenentes que vão assumir o controle. O mais conhecido vai ser o Luiz Carlos Prestes. E aí eles vão começar uma marcha pelo interior do Brasil que vai ficar conhecida como Coluna Prestes. Entre 1922 e 1924, perdão, e 1926, essa coluna vai marchar mais de 20 mil quilômetros pelo interior do Brasil, tentando mobilizar a população. Vamos lá. Na ideia do Prestes e do Miguel Lemos, a única maneira de você mudar as estruturas no Brasil era você sair pelo interior, juntando as pessoas para a Coluna Prestes, para eles poderem derrubar o poder, as oligarquias do poder, tá? Olha, a ideia no papel é lindo, maravilhoso, não é? Sim, só que eu tenho um problema. Eles não conhecem o interior do Brasil. Eles não conhecem a miséria que nós temos no Brasil. E aí o que vai acontecer, pessoal? A coluna vai ser um fracasso, tá? Eles não vão ter um programa político para o meio rural. Você está chegando no interior do Brasil, eles vão para o interior, Pernambuco, Bahia, e eles vão ver que a situação é pior do que eles pensavam. Então, eles vão chegar para um povo miserável e vão falar que eles deveriam se unir para lutar para melhorar o Brasil. Que Brasil? Um Brasil que ainda é muito sustentado pelos coronéis. Os coronéis nessa área eles têm muita força ainda, tá bom?
O movimento vai acabar em 1926, eles vão subir pela região do Paraná, interior ali de Mato Grosso, vão chegar até a Bahia, depois eles vão descer pelo Nordeste, tá? Vão descer de volta. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter o fim do movimento. Eles vão se separar, um grupo vai para Bolívia, um grupo vai para Argentina, um grupo vai para o Uruguai. Mas esse movimento ele é importante porque pela primeira vez um grupo estava enfrentando as oligarquias, tá? E é importante também falar para vocês que o Prestes ele vai entrar para a história como o Cavaleiro da Esperança, tá? É isso que eu falo para vocês. Aqui abrindo parênteses, eu sempre falo para vocês. Na história brasileira, nós vamos ter muito essa ideia de salvador da pátria. O Cavaleiro da Esperança, Prestes, que vai lutar pelo Brasil. A gente vai ter muito essa ideia, e principalmente agora na República. Nós não vamos ter ainda, e isso é uma dificuldade que vocês vão ver, durante toda a história do Brasil a gente teve, que é essa união para poder derrubar, no caso, como o Prestes queria, as elites. Ele não consegue mobilizar, mas ele entra para a história como Cavaleiro da Esperança, tá bom? Esse movimento, como eu falei, representou alguém, um grupo enfrentando as oligarquias, tá bom? Vamos lá! Semana de Artes Modernas de 22. Artes não seria aula do Wellington? Sim, mas isso também representa um pouco história. Em 1922, um grupo de intelectuais brasileiros, Tarsila do Amaral, o Oswald, entre outros, eles vão organizar uma semana de arte moderna. Qual era o intuito dele? Desenvolvimento da arte urbano-industrial. Estamos falando pela primeira vez da inserção do negro e do índio na história brasileira. Pessoal, vamos abrir aqui um parêntese para vocês entenderem. República. Nós temos a inserção do negro e do índio na história brasileira? Não. Escravidão acabou, professor. Beleza, mas ainda não temos a inserção do negro e do índio na história brasileira. Pessoal, a década de 1910 e 1920, nós vamos ter movimentos que a gente chama de movimentos de eugenia no Brasil. Eugenia pregava a separação das raças. Sabe o que as pessoas diziam? Diziam que a gente deveria pegar todos os negros e seus descendentes, colocarem eles num navio e mandar de volta para a África. Nós vamos ter alguns parlamentares que vão defender que negro não poderia se casar com negro. O negro só poderia se casar com branco. A ideia de você clarificar o Brasil. Para muitas pessoas, o Brasil ser um país miscigenado, mistura das raças, mistura das cores, como eu dou aquele exemplo muito claro para vocês. Numa sala de aula tenho eu, um professor negro, nós temos o Guilherme, um aluno branquinho, Guilherme fofinho, nós temos um Pedro moreno, então nós temos várias raças, várias cores, então isso é a marca do nosso país. Só que para muitas pessoas, até esse período, é algo muito complicado. E eles diziam que o atraso do Brasil era porque o Brasil tinha essa miscigenação. Mas essa Semana de Artes ela é importante porque esses artistas vão inserir o negro e o indígena na arte nacional. Eles vão vir com o discurso do seguinte: negro e índio faz parte, sim, da arte brasileira, da cultura brasileira. E, professor, nós vamos ter igualdade? Não. O Wellington vai explicar isso até melhor para vocês, mas vocês vão ver nesses quadros que o negro e o índio vão ser colocados em situação de inferioridade ainda. Mas a Semana de Arte Moderna de 22 é importante porque, como eu falei, o negro e o índio vão fazer parte da arte nacional, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar no Telegram, só me chamar lá no portal, tá bom? Quero dizer que estou com muita saudade de vocês, não vejo a hora da gente se reencontrar na nossa sala de aula e até a próxima. Agora, não esqueci, vocês vão fazer o capítulo 9. Professor, eu não tenho livro.
Eu sei, já coloquei as páginas do dever lá no portal. Vão fazer e me mandar pelo portal. Pelo amor de Deus, tirem a foto direitinho, enquadra lá, eu quero só as respostas, coloca tudo numa página só. E aí eu vou pedir um favor, vocês podem me ajudar? Vocês gostam do professor de vocês? Me ajudem, por favor. Vocês vão escrever capítulo 9 lá no caderno e colocar só as respostas. Aí eu vou pedir para vocês, por favor, do lado, coloquem o nome de vocês. Capítulo 9, aí vamos lá, foi o Guilherme que fez. Ele vai botar capítulo 9 e vai escrever Guilherme. Capítulo 9, Clarice. Capítulo 9, Pedro. Façam isso, por favor. Me ajudem aí, por favor. Fica mais fácil na hora de eu corrigir. E tirem a foto de maneira bonitinha, enquadra. Pô, tem gente que tá tirando foto dobrado assim, aí eu não consigo ler o que tá escrito em cima. Bota lá, ó, bonitinho assim, abertinho, ó, tá vendo, ó? Bem enquadrado assim, ó, tá vendo como é que dá pra ler tudo direitinho? Então me ajuda aí, pessoal, tá bom? Até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar capítulo 9 pra casa, me enviar as respostas pelo portal. Tchau, Brasil!